Bom dia, nesta terça-feira, estamos aqui, dia 17 de dezembro de 2024, estamos aqui com a meditação da Palavra de Deus, com o assunto da Palavra de Deus, a missão do Filho de Deus e a ressurreição. A missão do Filho de Deus e a ressurreição. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe, para a honra e a glória do Teu nome, esta meditação. Vamos fazer a leitura no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, do capítulo 5, do versículo 19 ao 29. Diz o seguinte: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer a si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe fará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Filho a ninguém julga, mas o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo julgamento. Versículo 23, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Versículo 29, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Versículo 25, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Versículo 26, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Versículo 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ouvirão os que o tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então estamos aqui com este assunto, a missão do Filho de Deus e a ressurreição. Vamos aqui para o versículo 19. Nós vamos, versículo 21, nós vamos ser bem sucinto e objetivo. O versículo 21 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também vivifica aqueles a quem quer. Nós vemos aqui sobre a ressurreição. Há muitos que estão mortos espirituais, como diz a palavra de Deus no livro de Efésios, em seus pecados e delitos. Então, quando nós nascemos nessa vida, já nascemos mortos espirituais, vivos na matéria, mas mortos espirituais, porque assim diz a palavra de Deus, que por causa de um homem só entrou o pecado e a morte espiritual. Está escrito isso em Romanos capítulo 5, versículo 18. Então, que ressurreição é essa? A primeira que Jesus quer fazer com todos nós. A ressurreição espiritual.
para ter comunhão, acesso ao Pai, através do sangue de Jesus derramado lá na cruz. Vamos para o versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, eu pratico os 10 mandamentos, e foi isso que aconteceu naquele tempo. Aqueles fariseus, saduceus, que não criam na ressurreição, estavam honrando só ao Pai. Então tem pessoas que creem em Deus, mas não faz o que Deus quer. Como assim? Honrar a palavra dele e honrar o plano salvador dele. Temos pessoas que só ficam baseados nas leis, em dogmas religiosos e desprezam o Filho de Deus. Foi isso que estava acontecendo naquele momento, daquele episódio que aconteceu ali. Bem antes dessa palavra que nós lemos, Jesus veio para libertar os cativos do diabo, daqueles que viviam na sombra da morte, sem a vida eterna, para esclarecer, dar luz, e também veio para curar os enfermos físicos também, que tinha acabado de fazer isso em um dia de sábado e estava indo de contra as tradições humanas, mas Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. Então Jesus veio para salvar, libertar, dar vida, curar os cativos do diabo. Então aquele homem estava paralítico e ali eles começaram a desrespeitar ao Filho de Deus. Não honraram. Então quem não honra ao Filho, não honra o Pai. Então tem muitas pessoas que desprezam o Filho de Deus por causa de dogmas religiosos. E aí perde a salvação. Por quê? Porque foi o Filho que o Pai deu todo o juízo e trouxe o plano salvador. Muito interessante isso, muito interessante. Vamos para o versículo 24, que diz assim, olha só. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Como é que é isso? Quem ouve e crê tem a vida eterna. Esse ouve e crê é aquela pessoa que ouve e crê para obedecer e permanece crendo. É uma ação contínua em permanecer crendo. Então não é só ouve, aí crê e amém. Não. Ouve, crê e começa a obedecer, e é uma fé contínua em viver, a obedecer a tudo que se crê que está escrito na palavra. Aí esse tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Vamos para concluir com o versículo 29, que diz assim: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu vou ler, repetir novamente, que é muito forte. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Do juízo, do dia do juízo final. Aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, eles vão enfrentar o Filho como juiz. Então não vão ter o Filho de Deus como advogado, porque ele só é advogado daqueles que o aceitaram, o seu sacrifício. Então a esses, como diz a palavra de Deus lá
no livro de Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Leia isso na sua palavra, aí na sua Bíblia, Romanos 8, versículo 1. Então, olha só um exemplo aqui. Primeiro, as obras são uma manifestação da sua fé e a condição do seu íntimo. Então, conforme você crê, você vai se manifestar. Se você crê na palavra de Deus, no Filho de Deus, você vai crer para obedecer para a salvação. Então, a sua fé vai manifestar, as suas obras vão manifestar a sua fé. Como assim? Aí você crê para viver uma vida em santidade, não parar mais de mentir. Então, se você crer, você vai manifestar essas atitudes. É simples. Aí, um exemplo aqui. Vamos citar um exemplo. Se eu estou vivendo na fé da salvação do Filho de Deus, eu irei viver as obras da justiça que conduzem à salvação. Então, se você crê na palavra de Deus, na salvação do Filho de Deus, então as nossas obras vão ser para a salvação, vão nos conduzir aquilo que o Filho de Deus trouxe para nós vivermos, como está escrito, vivermos nas obras que conduzem à salvação, na prática da justiça. Aí sim, a esses irão, como diz a palavra de Deus, ressuscitarão para a vida. Mas aqueles que rejeitaram e continuam vivendo na sua vontade própria, rejeitaram o Filho de Deus, sobre eles o que está escrito na palavra de Deus em João, capítulo 3 de João, versículo 36. A esses permanecerão na ira de Deus, porque não creram, rejeitaram. Então é muito importante. A quem rejeite, crer no plano de salvação através de Jesus, no sacrifício na cruz. E aí a palavra de Deus é muito clara. A esses que rejeitam o Filho, estão rejeitando o Pai, rejeitando o plano de Salvador de Deus. É muito sério. Vamos falar com Deus. Amado Pai e amado Deus, nós falamos claramente a Tua palavra como ela é, meu Deus. Tem misericórdia de todos aqueles que já têm ouvido Tua palavra e mais uma vez, através desse simples servo, está ouvindo novamente, para que o Senhor tenha misericórdia, que Teu Espírito Santo, meu Deus, ó Deus, ilumine, e para que quando eles ouvirem, a todos que ouvirem, meu Deus, tanto a eles como a mim, venhamos crer para obedecer e permanecer em crendo, para viver as ações da obra da justiça, porque caso não, Senhor, no dia da ressurreição, darão de cara com o trono branco, com o juiz que vai julgar conforme suas obras. Tenha misericórdia, eis que oramos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, ótima terça-feira e raciocínio. As nossas obras na justiça, em crer e honrar o Filho, vai conduzir para a vida. Mas aqueles que a rejeitam e continuam na prática da sua vontade e fazendo o que é errado, vai conduzir para a ressurreição do juízo, para ser julgado. E aí, quem irá os defendê-lo? Romanos capítulo 8, versículo 1, diz claramente que aquele que está em Cristo não há condenação, porque o advogado o justificou através do seu sangue lá na cruz. Deus abençoe. Ótima terça-feira.